pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um convidado super especial para falar sobre um assunto que tá na boca de todo mundo, que é o coronavírus, né? Esse aqui é o Dr. Evaldo Stanislau, que é médico infectologista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Bom, a gente chamou o doutor porque em todas as postagens, nas redes sociais, na televisão, nos jornais, está todo mundo falando sobre coronavírus. Mas será que nós estamos falando da forma correta, dando todas as informações corretas? E o doutor vai explicar um pouco pra gente como funciona e para tranquilizar também a galera, né, doutor? Não é preciso tanto alarde igual tem sido feito, né? Bom dia, turma. Na verdade, a gente vive um momento ainda de muita expectativa porque a doença é nova, está tudo acontecendo e a gente está tomando as ações ao mesmo tempo. Os dados iniciais, eles podem ser encarados de duas maneiras. Para quem está na China e para quem está fora da China. Para a China, todo mundo está acompanhando pela imprensa, vendo o impacto que foi, parou o país, né? Cidades inteiras, milhões de pessoas em quarentena, um impacto inclusive na cadeia econômica produtiva da China. Entretanto, fora da China, tem alguns casos descritos em vários países, porém a gente vê que os países, e mesmo dentro da China, estão conseguindo fazer uma contenção. Então, qual é o problema que a gente tem? O problema da disseminação da doença. Tá. O segundo problema é o problema da gravidade. Então, para a gente saber se é grave ou se não é grave, se é preocupante ou não é preocupante, eu acho que ainda é muito cedo. Porém, os indícios mostram que, do ponto de vista da capacidade de espalhar a doença, é bastante preocupante, porque é uma doença que tem potencial de se disseminar bastante. Do ponto de vista do que essa doença causa para as pessoas, ela tem uma letalidade alta, ela mata muito, aparentemente, até o momento, menos do que outras doenças que são também descritas anteriormente a ela, num percentual em torno de 2%, sobretudo e principalmente em idosos e pessoas com doenças crônicas. Tá. Aqui no Brasil, neste momento, nós temos 11 casos suspeitos, né? Ainda nenhum caso foi confirmado. Você tem alguma informação quanto a esse lado de... porque assim... Muitas pessoas tentam... Uma das dúvidas que a gente viu na internet é como que eu consigo saber, por exemplo, que eu tô com coronavírus? O que esses 11 casos suspeitos, eles trazem de diferença? Então vamos lá. O que é um caso suspeito? Um caso suspeito é uma pessoa que tem um sintoma infeccioso compatível com a infecção pelo coronavírus, febre, mal-estar, sintomas respiratórios, e sobretudo e principalmente é uma pessoa que veio da China ou teve contato com alguém que chegou da China, contato próximo, nos últimos 14 dias. A gente prefere, numa situação como essa, pecar por excesso do que por omissão. Imagina você como jornalista dando notícia que teve um caso suspeito em Santos que ficou andando e ninguém atuou e espalhou a doença. Seria um erro. Agora, imagina você dar a seguinte doença. Teve um caso suspeito em Santos, que ficou em quarentena, e quando foi descartado, a pessoa saiu da quarentena e ninguém ficou doente. Em que situação que a gente tem uma atitude correta? Pode ter sido um exagero chamar de suspeito e colocar em quarentena? Pode ter sido, mas a consequência ela é melhor do ponto de vista coletivo do que a gente ser assim muito tranquilo e tal. Então, eu queria enfatizar que neste momento as pessoas talvez pequem por excesso. Esses casos suspeitos, eles têm em comum a questão China. Então você que está nos assistindo, se você não foi para a China, não teve contato com ninguém que veio da China agora, não tem razão para ficar preocupado. No Brasil, a probabilidade de a gente ter casos é muito pequena. Existem dados que mostram isso todo dia e a gente vê que é pequena a chance do vírus chegar aqui. Vai chegar? Em algum momento provavelmente chegue, porque tem comércio, tem pessoas andando no mundo inteiro que vão para lá, vão para cá, e não tem uma vacina para proteger. Então, em algum momento vai chegar. E o que nós vamos fazer? Seguir a recomendação das autoridades. Esses casos suspeitos, então, eles diminuem a cada dia, porque são feitos exames para confirmar.
O que está demorando para que a gente não tire todos esses pacientes da condição de suspeito? O resultado do exame, que ainda tem que ir para um laboratório especial, que é o laboratório que faz o exame específico para esse novo coronavírus, e por isso que demora um pouco o resultado. E aí, esse exame ele é feito de uma forma diferente? Tem alguma diferença nele? Vamos falar um pouquinho de exame. Primeiro, assim, é maravilhoso do ponto de vista científico a gente olhar o que aconteceu nessa doença, na rapidez e na tecnologia que foi utilizada. Primeiro caso descrito entre 30 e 31 de dezembro de 2019. Nós, no dia 7 de janeiro de 2020, portanto uma semana depois, a gente já tinha esse vírus totalmente conhecido e sequenciado pelos cientistas chineses. A partir disso, foi criado um teste molecular, que a gente chama reação em cadeia da polimerase, e a gente consegue saber se as pessoas suspeitas têm ou não aquilo. O problema é que esse é um teste difícil de fazer e que inicialmente feito em pequena escala. A Organização Mundial da Saúde cuidou de mandar para alguns laboratórios de saúde pública referência no mundo e esses laboratórios agora estão amplificando. E no Brasil a gente vai ter esse teste em breve, aliás já temos em Manguinhos, no Instituto Adolfo Lutz, e está começando então a se estruturar uma rede de diagnóstico especial para isso. Então o exame do coronavírus é um exame recente, especial, que a Organização Mundial da Saúde agora distribuiu para os laboratórios de saúde pública e a gente está começando a ter acesso. Existe outro jeito de a gente fazer um diagnóstico. Já existem exames, que são exames rápidos, você pode ter um resultado em 1 hora até, entretanto que custam muito dinheiro, custa em torno de R$1.000 Não é por qualquer teste. pessoa que pode Nem pagar. como política de saúde pública, nem para qualquer pessoa. Mas suponha que você que está nos assistindo tem um sintoma respiratório, teve acesso a um desses testes, é feito e mostra lá que é o vírus da gripe comum, pronto, você está com gripe comum, você não está com coronavírus. Mas eu quero enfatizar isso. Pense em China. Se você não foi para a China, não teve um contato íntimo com ninguém que chegou da China nos últimos 14 dias, esqueça. Não é coronavírus. E a gente vê que muitas pessoas também estão se confundindo, né? Porque aí entra a questão do preconceito também que está rolando entre os chineses que estão aqui no Brasil, né? A pessoa olha alguém que seja oriental ou chinês, já tem... Nós vimos vários casos na internet que o pessoal já fica falando que eles estão passando. Não é nada disso, é só o cuidado é que talvez alguém que foi para a China, voltou. Quem está aqui há muito tempo não tem nada a ver, né? Isso é muito importante a gente discutir, a questão do preconceito, né? Doenças infecciosas estão muito ligadas ao preconceito. O próprio presidente da República acabou de falar outro dia que quem tem HIV dá despesa, né? Que é um problema. Isso é o fim do mundo, né? As pessoas são vítimas, as doenças infecciosas, elas são uma realidade e muitas vezes as pessoas são vítimas até da falta de uma política pública que as proteja, né? Então, a gente não pode ser preconceituoso em nenhuma situação. A maioria das pessoas, elas são infectadas no cotidiano, de uma maneira inaparente, e mesmo as que eventualmente por uma doença infecciosa sejam infectadas por alguma situação de vulnerabilidade, não há que se fazer nenhum tipo de julgamento moral. Essa questão dos chineses estarem sendo vítimas de preconceito, ela vem bem próxima da xenofobia, né? Que é essa coisa de a gente estar contra o que vem de fora e que é um sentimento crescente no mundo de hoje também, faz parte desse contexto mais global que a gente vive. E o que a gente tem que orientar é que as pessoas então não amplifiquem isso, não repercutam isso e enfatizar que nós estamos falando de China país e não de China chineses, né? Então os chineses que estão aqui no Brasil, nossos amigos, que geram empregos, que geram renda, que estão aqui já integrados na nossa cultura, devem continuar assim sendo acolhidos. Perfeito, perfeito. E doutor, você até comentou agora falando sobre o exame, quando aparece gripe normal, né? Você está com uma gripe normal e aí tem uma outra questão. Qual a diferença entre a gripe normal e o coronavírus em relação a sintomas? É difícil a gente separar, porque o coronavírus ele pode ser uma infecção assintomática
Ele pode ser uma infecção com sintomas frustros, tipo febre, mal-estar, ou ele pode ser uma infecção com sintomas respiratórios bastante intensos, inclusive pneumonia, e como a gente falou, em casos de idosos, pessoas com comorbidades, que leva até a morte por insuficiência respiratória e uma infecção sistêmica grave. O influenza, que é o agente da gripe comum, entre outros agentes possíveis, ele causa um quadro clínico muito semelhante. Então, hoje, o que diferencia realmente é o dado epidemiológico, né? Estar na China ou ter tido contato com alguém que veio da China em contato íntimo nos últimos 14 dias, né? Do ponto de vista clínico, é muito difícil a gente diferenciar um de outro quando tem a manifestação respiratória. A gente precisa efetivamente do exame laboratorial, que é o exame que faz a detecção do vírus, seja o vírus influenza, da gripe, seja o coronavírus desse novo coronavírus 2019. Perfeito. E quando você fala, por exemplo, contato íntimo, a gente até entra na parte da transmissão, né? Como é feita a transmissão do coronavírus? O coronavírus e os vírus de transmissão aérea, respiratória, eles se transmitem de pessoa a pessoa. Então, a gente pode ter esse contato assim, a gente falando pertinho, e eu estou transmitindo minhas gotículas para você e você para mim. Então, isso é uma maneira. A outra maneira que as pessoas não prestam muita atenção, elas pensam só na manifestação aérea, são as superfícies. Então, vocês imaginem que eu espirrei e protegi com a minha mão. A minha mão ficou cheia de vírus. Aí eu venho e encosto numa mesa, ou encosto no ônibus, naquele lugar que eu seguro no ônibus e tal. Eu estou deixando o vírus ali, estou deixando o vírus na mesa, estou deixando o vírus. Aí vem uma outra pessoa que não tinha nada a ver comigo logo em seguida, encosta ali na mesa, ou segura na barra do ônibus, e aí mexe na sua boca, nos seus olhos. Essa pessoa então transmite o vírus. Então a transmissão ela se dá por via aérea ou através do contato com superfícies onde alguém acabou de colocar uma mão ou espirrou em cima, né? E aí esta mão levando para cá. Por isso que uma das maneiras mais importantes, se não a mais importante de se prevenir, é a higiene das mãos. Então a gente tem que lavar as mãos com água e sabão, a gente tem que usar aquele sachêzinho de álcool gel que põe, esparrama. Importante sempre deixar na bolsa. Na bolsa, no bolso, andar com álcool gel, ter o álcool gel onde trabalha. E importantíssimo, então, higiene das mãos. Outra coisa que é muito importante, não ficar coçando o olho, pôr a mão no nariz, pôr a mão na boca, porque tem as pessoas que têm tique, né? Vai lá, mexe no nariz, vai lá. Não pode. Isso transmite doença porque traz o vírus para a via respiratória. Terceira coisa que eu considero muito importante e que a gente recomenda também para evitar é a etiqueta respiratória. Como funciona? O que é a etiqueta respiratória? Então, etiqueta respiratória é assim, você vai tossir, você vai espirrar, como é que as pessoas tossem? Ou eu espirro e seguro aqui, né? Para não é deselegante. Mas na verdade, quando eu fiz isso, eu errei, porque eu contaminei as minhas mãos. Quando eu vou tossir ou espirrar, eu tenho que usar aqui, porque quando eu contamino essa parte do cotovelo, ninguém cumprimenta com o cotovelo, ninguém encosta o cotovelo. Então eu diminuo a chance. Quarta situação que é importante é o lenço descartável. Então usar um lencinho de papel descartável, jogar no lixo, fazer a higiene das mãos em seguida. Isso é importante para qualquer vírus, né? Exatamente. Isso são hábitos do dia a dia que precisam ser feitos. E aí surge uma quinta questão, que é a polêmica da máscara. Sim, nós demos até fizemos uma matéria até um tempo que as máscaras estão acabando. Realmente é preciso sair com máscara, todo mundo usa máscara? Como que tá essa história? Não é necessário. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, ontem atualizou seu boletim e eles colocam claramente que a máscara ela só é necessária no cuidado de alguém, né? A gente precisa deixar isso bem claro. A transmissão ela se faz por gotículas respiratórias, então é a máscara comum. A partir do momento que eu estou cuidando de alguém com sintoma respiratório, a medida que a gente tem que fazer, então você que está nos assistindo, que está aí, vai no pronto-socorro e tal, primeira coisa, só vá no pronto-socorro se você realmente estiver doente. Não vá no pronto-socorro para fazer uma consulta de rotina, não vá no pronto-socorro para pegar um atestado médico, vá no pronto-socorro se você estiver realmente doente. Porque pronto-socorro é lugar de doente e de pegar doença. Preste atenção nisso. Mas o que a gente orienta, o que a gente treina as equipes de pronto-socorro de uma maneira geral? Chegou um caso
com sintoma respiratório, põe uma máscara comum, para que ele passe de respirar para fora. Tá. E o profissional que vai fazer o atendimento também deve usar uma máscara comum. Em situações muito específicas, quando a gente vai aspirar uma secreção, fazer uma inalação, que é quando a gente produz o que nós chamamos de aerossol, que é uma partícula respiratória mais fininha, mais leve, que alcança maiores distâncias, aí a gente usa uma máscara especial, que é para profissionais de saúde, chamada N95, Tá. que ela é uma máscara mais rígida e que tem uma capacidade de filtrar mais forte. Que aí, no caso, é só o profissional, não precisa... Não, de maneira nenhuma. Então, assim, Tá. a pessoa quer usar uma máscara, é uma decisão dela, ninguém impede, mas é desnecessário. A máscara ela é necessária num contexto de atendimento médico. Certo. E uma outra coisa, doutora, nós vimos que uma das partes de transmissão, como você transmite, são pelos animais silvestres. Realmente é isso? Qual tipo de animal? Para o pessoal também não achar que é um cachorro, um gato. Pode parecer algo simples, mas às vezes a galera tem dúvida. O coronavírus, ele é um vírus que existe há muito tempo e ele não é estranho para nós que trabalhamos no meio científico. E ele faz o seu ciclo de vida inteiro no reino animal e racional, né? E aí ele está lá circulando e o hospedeiro intermediário são os animais, e de um animal passa para o outro e assim as gerações do vírus vão se perpetuando. Acidentalmente, alguns desses vírus em algumas espécies animais que permitem, ele sofre uma mutação e passa a se transmitir para a espécie humana. Então, inicialmente, quem que são as primeiras vítimas de uma situação como essa? O cuidador. Então você tem lá a pessoa que tem uma granja, a pessoa que tem uma criação de porcos, a pessoa que lida com animais no trabalho, essa pessoa é a primeira vítima, via de regra, quando uma situação como essa de uma mutação ocorre, e são eles que são os nossos sentinelas. A outra situação é você eventualmente consumir uma carne dessas, crua, mal passada, né? Que também você vai ter esse contato. Foi até uma coisa que a gente viu na internet também, tinham várias curtidas ali do pessoal falando assim, mas os chineses que moram lá na China, eles comem muita carne de morcego, deve ter pego do morcego. Não necessariamente. Então, o morcego é um intermediário do coronavírus. Outros répteis, alguns mamíferos. Você veja que existe um coronavírus no Oriente Médio chamado MERS coronavírus. Esse MERS ele causa um quadro respiratório grave com uma letalidade alta de 40%, onde o intermediário é o dromedário. É um mamífero que está presente no Oriente Médio. Nada que o pessoal estava imaginando, pelo menos daqui. Então, o que a gente tem que enfatizar é o vírus existe no reino animal. Acidentalmente, por mutação, ele pode chegar na espécie humana. Isso aconteceu na SARS, aconteceu na MERS e, aparentemente, pelo que está descrito, começou essa epidemia atual também num mercadinho de peixe e animais na cidade de Wuhan, na China, no final de dezembro. E, doutor, você comentou que sobre o novo coronavírus e que o coronavírus já existe há um tempo. Há quanto tempo já existe? Qual a diferença desse novo coronavírus para o antigo? Só para a gente entender também. Então, como eu falei, o coronavírus ele está presente na natureza há milênios. Sempre existiu, está aí. Sempre existiu. Tá aí. Tá. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma mutação e conforme a gente vai aumentando as nossas ferramentas tecnológicas, a gente consegue diagnosticar mais. Então, você trabalha com comunicação. Antigamente, um repórter, para fazer uma transmissão do exterior para o Brasil, ele usava o telex, o telefone, não sei o quê. Hoje, num celular, você faz uma live e o mundo inteiro te assiste. A mesma coisa na ciência. Tudo sempre esteve aí, mas conforme a gente vai aumentando as nossas ferramentas de utilização para diagnóstico e pesquisa, a gente vai descobrindo mais coisas. Então, o coronavírus novo, qual que é a diferença dele? Se a gente olhar a sequência molecular dele para os outros que antecediam, ele tem pequenas diferenças. Quem descreveu isso? Os chineses agora, quando estiveram diante desse novo surto, né? E eles falaram, bom, tem alguma coisa diferente que não é nada daquilo que a gente conhece.
Então eles buscaram as proteínas do vírus, fizeram um sequenciamento e identificaram novas sequências. Então eles identificaram primeiro uma matriz, falaram, isso é um coronavírus. E aí identificaram regiões que são diferentes, falaram, é um novo. E aí como é que ele foi batizado? Novo coronavírus 2019, ou 2019 nCoV, que é do inglês 2019 novo coronavírus. Perfeito. E doutor, alguém que esteja com sintomas de coronavírus e caso seja realmente aprovado o que é o coronavírus, pode ser tratado em qualquer lugar? Tem um lugar específico para ficar, eu não sei se o nome é o certo, quarentena? Boa pergunta. Vamos lá. Primeira coisa, coronavírus já é transmissível na fase de incubação, esse novo coronavírus. Tá. Isso é uma vantagem para o vírus, né? Então, será que vale a pena a gente ficar fazendo aquela triagem no aeroporto para ver se a pessoa está com febre, se não sei e tal? Todos os estudos de epidemias anteriores mostram que isso impactou muito pouco, porque se você está assintomático, você já está transmitindo, não vai ter febre, nada, vão te liberar do aeroporto. Então, você tem que fazer algum controle? Tem, mas isso não é a coisa mais importante, não é a coisa mais eficaz, né? Aí você está diante de um caso suspeito. Tá. Você tem que olhar quem é o paciente. Se ele, como eu te falei, o coronavírus, ele pode dar uma infecção leve, pode dar sintomas respiratórios leves ou pode ser sintomas respiratórios muito graves. A gente vai ter que colocar em quarentena e a gente vai ter que colocar em isolamento. Mas onde? Só o que for grave no hospital, só o que tiver indicação no hospital. Até porque, como eu disse há pouco, quem morre de coronavírus que a gente tem visto são pessoas mais idosas e pessoas com doenças crônicas. Quem é que está no hospital internado agora? Um monte de velhinho e um monte de pessoa com doença crônica. Então você imagina que eu chego, eu estou ótimo, eu estou lindo, maravilhoso, mas eu cheguei da China e falaram, você está com coronavírus, eu vou te pegar e vou te colocar no hospital. Aí eu vou para o hospital, fico lá no isolamento, e aí um enfermeiro descuidado, um médico descuidado, alguém que não prestou muita atenção, não higienizou a mão, não usou uma máscara, e de repente pega o coronavírus e sai de lá e vai numa ala onde tem os graves e tudo mais, e dissemina o vírus. Então, é muito importante que não basta a gente ter as medidas de controle. As medidas de controle são feitas por pessoas, e pessoas erram, pessoas negligenciam. Então, tem que ter muita consciência nisso. Então, se eu internar todo mundo que tem coronavírus para isolar, além de eu gerar um problema, porque não vai ter vaga, no caso de a gente ter muitos casos, eu vou correr o risco de transmitir para as pessoas que são mais vulneráveis e que poderiam morrer. Então, quem é que tem que ir para o hospital? Em resumo, quem tem sintoma grave ou quem tem sintoma que demande um cuidado hospitalar. Tirando essa situação, os casos suspeitos podem ficar em quarentena onde? Em casa. Então você orienta os cuidadores, você orienta as pessoas de uma maneira geral, e essa pessoa fica em casa e os profissionais do serviço de saúde vão até a casa da pessoa para ir monitorando a progressão desse quadro. Perfeito, doutor. E tem alguma outra coisa que a gente não tenha comentado que você acha importante citar sobre o coronavírus? Alguma parte da orientação? Eu acho que a gente passou mais ou menos por tudo. Talvez valesse a pena a gente falar que não existe um tratamento específico ainda. Tá. Alguns antivirais estão sendo testados, estão em fase assim, de utilização para ver se realmente tem alguma efetividade. Tem mais de 20 que estão nessa fase experimental com mais seriedade, inclusive alguns que atuaram contra o HIV, mas a gente não sabe realmente o que vai dar, né? Muito cedo, muito precoce. Também não existe ainda uma vacina contra esse novo coronavírus. Isso que eu ia te perguntar agora. Não existe. Não existe ainda. Vários grupos começaram a tentar de forma acelerada desenvolver uma vacina, porque aí sim, quando a gente tiver uma vacina eficaz, a gente controla para valer essa infecção, né? Mas eu percebo que a gente já está caminhando para o encerramento. Se eu pudesse deixar uma mensagem, eu deixaria uma mensagem de muita tranquilidade, de serenidade, de confiar nas autoridades sanitárias das cidades, dos estados, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, porque está todo mundo atento e tudo o que aconteceu até hoje em outras epidemias serviu de treinamento, de aprendizado para a gente ver onde a gente errou e o que a gente poderia fazer melhor. Então,
fique tranquilo. Se você não foi para a China nos últimos 14 dias, não teve contato íntimo com ninguém que chegou da China nos últimos 14 dias, não há possibilidade nesse momento de você ter o coronavírus. E se o coronavírus chegar no Brasil, ou melhor, quando ele chegar no Brasil, a gente tem uma série de medidas já e de pessoas em alerta para que a gente faça a contenção. E mesmo, por fim, lembrando, deu tudo errado e você pegou o coronavírus, lembrar que a letalidade do coronavírus, até onde a gente viu, ela tem estado em torno de 2%, o que é muito menos do que outras infecções. E lembrar, para terminar mesmo, do vírus influenza, do vírus da gripe. Lembrar das boas práticas de higiene. Então, tenha uma alimentação saudável, higienize as suas mãos, vacine-se contra as doenças infecciosas e todo ano tem que se vacinar contra a gripe. A gripe mata milhões de pessoas no mundo todo ano por conta de complicações bacterianas e ninguém lembra, porque não é novidade. A gente presta atenção na novidade de agora e esquece do que está aqui todo ano. Tem que se preocupar. Claro. E contra a gripe tem vacina, uma vacina altamente eficaz, segura, que é dada gratuitamente para os grupos de maior vulnerabilidade. E se você não recebe gratuitamente no SUS, vale a pena ir numa clínica de vacina, tomar a vacina contra a gripe, que é barata, é mais barato do que ficar gripado e ir na farmácia comprar um monte de remédio. Então, a minha mensagem é essa: serenidade, tranquilidade, acompanhar as notícias, acompanhar e seguir as orientações das autoridades sanitárias e não descuidar do nosso dia a dia. E o nosso dia a dia é a gripe comum, são as infecções sazonais que a gente tem, a dengue no verão, enfim. Sempre que você tiver em alguma dúvida, procure um médico para ser orientado. Perfeito, doutor. Extremamente esclarecedor. Eu acho que o pessoal pode assistir quantas vezes quiser, quando tiver dúvida, compartilhar. Queria ver se você quer deixar os seus contatos para o pessoal te procurar, ou caso tenha algum interesse em fazer alguma pergunta específica. Eu tenho as redes sociais, né, Facebook e tal. Quem puder e que precisar de alguma coisa, pode, na medida do possível, a gente responde, né? E se for necessário algum contato profissional também, eu acho que eu sou fácil de ser encontrado aí no Google e se alguém realmente precisar de alguma orientação profissional, eu fico à disposição. Perfeito. Muito obrigada, viu, doutor? Seja bem-vindo sempre aqui com a gente. Obrigado. Tchau, tchau.